o tipo de formação que está sendo dado para vocês para poderem fazer a diferença, né, nessa prática nas suas instituições. Então, eu sou a Valesca e vou fazer uma apresentação assim bem brevezinha, mas menos técnica e mais contando um pouquinho dessa trajetória na área, né? Eu sou formada em Direito, formei em 2008 na Universidade Federal de Santa Maria, e ao final da minha graduação eu me deparei de uma forma bem inesperada, inusitada, com um tema de pesquisa que até então não conhecia, que era a questão dos direitos animais. Não conhecia justamente porque a minha formação toda foi muito tradicional, e que o direito tradicional objetifica os animais, então isso nunca tinha me passado pela cabeça, né? Estudar direitos para os animais. Mas desde que eu encontrei esse tema, felizmente, né, vi que era um tema bastante interessante, importante, né, e com uma necessidade imensa de desenvolvimento, né, de que se façam pesquisas diversas na área. Então, de 2008 para cá, eu venho estudando e trabalhando com direitos animais, né? E justamente por conta dessa novidade que é, né, essa temática no direito, eu também tive a necessidade de buscar outras formações, né? Outras áreas de conhecimento. Logo na sequência da formação, eu fui fazer uma especialização trabalhando com a questão animalista também, na área do direito, mas em seguida, em 2011, eu já entrei para um mestrado em filosofia, para estudar a fundamentação desses direitos animais, né? Então, uma fundamentação filosófica para esses direitos, da mesma forma que a gente fundamenta os direitos humanos, né? Também em Santa Maria. Depois disso, segui na docência, depois do mestrado, entrei no doutorado trabalhando ainda com questão animalista, né? Durante as experiências de docência, tive a oportunidade de introduzir essa discussão em todas as minhas disciplinas, né? Eu trabalho especialmente com disciplinas propedêuticas na área do direito, que são filosofia, sociologia, antropologia, teoria do direito, e então são matérias introdutórias e panorâmicas que trabalham com diálogo entre áreas, né? Então, sempre trazendo a questão animalista, da mesma forma que trabalhei com bioética e biodireito, justamente aí no desafio de subverter um pouco o plano de aula, né, o plano de ensino, que tinha uma ementa extremamente voltada à bioética humana, antropocêntrica, e aí introduzir reflexões sobre a questão animalista, sobre a ética animal e sobre como a gente pode pensar a questão da experimentação animal com assim, os mesmos parâmetros, né, os mesmos critérios que nós já desenvolvemos aí para aplicar para os seres humanos. E direito ambiental também, que é a minha área de especialização, né? Então, assim, na docência, né, e na pesquisa, trabalhando com a questão animalista, no doutorado também, mais voltado para a área aí para a metodologia das ciências sociais, né, para a sociologia, investigando a formação do campo dos direitos animais do Brasil, como que ele está se desenvolvendo, né, quem são os profissionais, quais são as teses, enfim, e ao mesmo tempo, né, em paralelo, advogando. Né? Então, a advocacia, retornei para a advocacia por conta dos direitos animais, né, que logo no início da graduação era a pretensão advogar, mas durante o curso já tive esse desencantamento, que é próprio de quem conhece o direito, mas encontrando nos direitos animais a possibilidade aí de defender os mais vulneráveis, né, e construir esses direitos também no judiciário, retomei as atividades da advocacia nisso. Então, eu sou uma pesquisadora, uma docente e uma advogada da área, né? E me interesso também pelas questões de bioética e biodireito, então eu acho que a gente vai poder conversar sobre vários temas essa noite, né? Sou vegana também. Tô viva. Obrigada, Val.
Pessoal, Nada. então fiquem à vontade para vocês começarem a perguntar e comentar. Se tiver gente do direito aqui, eu lembro que em uma das conversas teve, tinha, acho que, não lembro o nome dela, talvez Débora, tinha alguém que era advogada que até comentou algumas coisas. Aí, se alguém quiser ir comentando, pode ir falando. É muito interessante a sua trajetória, Val. Eu acho que acontece isso muito, né? Tanto na veterinária quanto no direito da pessoa ser, por exemplo, da veterinária ou do direito, e daí por perceber questões de injustiça das relações humano-animal, vai para essa área da filosofia, da ética, para entender, e depois volta para a área prática para aplicar aquele conhecimento, né? É muito interessante. Enquanto o pessoal vai se aquecendo, e também para a gente ir começando, eu vou colocar para você, então, a questão que a gente entrou na roda passada, que foi assim. Eu não lembro quem que comentou. Se a pessoa que tiver comentado tiver aqui e quiser falar de novo, fica à vontade. Mas o comentário foi assim, que em uma aula, acho que do ensino médio, um professor estava usando um animal. Eu não sei se era sapo, acho que era sapo, para ensinar alguma coisa assim de fisiologia. E aí a pessoa, não, eu lembrei, foi a Jaqueline, a nossa convidada da semana passada, que comentou isso. E ela é da área da psicologia, então ela tinha uma perspectiva bem legal, assim. E aí ela comentou que alguém, né, falou que nessa aula o professor usou réptil, acho que era para mostrar algum, fisiologia, e o aluno queria fazer objeção de consciência. E aí ela colocou assim, a pessoa que trouxe essa história, que talvez não fosse o caso de objeção de consciência, que naquele caso faria mais sentido alegar crimes ambientais, né, usar a Lei 9605, alegando que é crueldade, visto que para ensinar, por exemplo, o sistema digestivo de um sapo, que não tem a menor necessidade de mostrar, né, que tem livros, tem vídeos, tem um monte de recursos, e que nesse caso poderia se usar, alegar, né, não precisava o aluno pedir que o professor arranjasse um método alternativo, porque ele estava incorrendo em um crime se a gente considerar a 9605. Aí eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ela acrescentou também, assim, agora a gente tem a RN 50, eu nunca lembro se é 55 ou 53, acho que é 53, que, é, que coloca a proibição de uso de animais para atividades demonstrativas, né? E aí, a partir dessa RN, que considera que o uso de animais só para demonstrar alguma coisa, que seria o caso do sapo ali, ou até dos ratos no curso de psicologia, para mostrar o condicionamento, lá, a caixa de Skinner, que seria o mesmo caso, tipo, o aluno não precisaria alegar objeção de consciência se ele tivesse no curso de psicologia e o professor quisesse usar os ratos na caixa de Skinner, porque ele poderia usar a legislação. E aí eu achei super interessante. E aí eu coloquei essa questão aqui no Congresso, falei pro, sabe o Otávio Presgrave, não sei se vocês conhecem, ele é o diretor do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos e tal. E aí eu pus para ele essa questão, ele adorou também a questão, ele falou, nunca tinha pensado sobre isso e tal. Aí eu queria compartilhar com você essa questão que a gente começou a conversar na semana passada. Ah, que bacana. Então, tem várias questões aí para a gente começar a trabalhar, né? A primeira delas, inclusive, é que no direito a gente raramente vai ter um único método para trabalhar as questões, né? A gente pode selecionar várias vias, né? Nesse caso específico aí do relatado, eu não sei exatamente qual que era o caso, mas pelo que deu para entender, ainda era ensino médio, né? Daí a gente tem também uma outra questão, que é a Lei Arouca, que é permissiva, né, que é regulamentadora, como em outras oportunidades eu já havia mencionado, mas aqui eu reitero, né? Ela é regulamentadora dos experimentos que são permitidos com os animais. Ou seja, daqueles que já não estão proibidos, daqueles é, para os quais ainda não há métodos alternativos, né? Então a gente pode entender que para fins de é, didática,
né, de metodologias de ensino, completamente dispensável o uso, né, dado a quantidade de recursos que nós temos já para substituição, né? Então, assim, certamente é uma prática didática criminosa, né? A mesma coisa que levar os alunos, por exemplo, menores de idade, para um bar e dar bebida para eles. Tipo, enfim, não pode, é criminoso, não pode fazer. Então, certamente, o aspecto do crime, a gente tem também a saída da própria Lei Arouca, né, que a gente estabelecer ali, logo nos primeiros artigos, né, eu aproveito que eu estou com as abas abertas aqui, eu posso compartilhar, né. Eu sei que no módulo, vários módulos do curso de vocês têm também uma introdução à legislação, né, mas às vezes a pessoa não é habituada a ler leis, né, a ter esse acesso, então a gente sempre mostra, né, quando tem as oportunidades. Então, eu só vou compartilhar aqui rapidinho. Eu não posso, estou sem habilitação. Será que tu consegue? Ixi, eu acho que ali nas autorizações. Deixa eu ver. Eu não posso compartilhar a tela. Bom, mas de todo modo, né? Interessante assim que se vocês tiverem a oportunidade agora de no computador de vocês abrirem uma aba no Google e colocarem ali no Google, né, Lei 11.794, vai aparecer lá o site do Palácio do Planalto, né, que é aquele que tem as as cópias, né, das legislações, as versões digitais das legislações, e aí tem lá já no artigo primeiro, parágrafo primeiro, ou seja, bem no início da legislação, né? A utilização de animais em atividades educacionais, né? Então a gente está falando em práticas educativas, né? Questões didáticas, fica restrita a estabelecimentos de ensino superior, que é o primeiro inciso, e no segundo, estabelecimento de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. Tá? Então, é muito específico, cursos técnicos da área biomédica, né? Então, aí a gente tem a possibilidade de não ser um ensino superior e nos estabelecimentos de ensino superior. Se for uma escola de ensino médio, que o professor de biologia, né, quer fazer essa experimentação, quer fazer essa demonstração, já a própria lei Arouca, que regulamenta os experimentos ali, permitido já proíbe dentro dessas instituições. Né? Então, a gente também tem essa limitação. Então, tem a objeção de consciência, que é sim um direito fundamental nosso, já poderia ser um caminho, poderia ser, inclusive, um caminho mais rápido no sentido das vias administrativas, né? Porque a gente pode buscar com a própria instituição administrativamente esse caminho. Se não cola pelo administrativo, é uma instituição muito fechada, muito burocrática judicialmente. Há a possibilidade de noticiar isso, né? Essas práticas para o Ministério Público, para que ele, né, leve adiante a denúncia contra a instituição e contra o professor por crime ambiental, né, da Lei 9.605 de 98, e também as medidas no civil, né, na esfera civil e na esfera administrativa, utilizando aí as prerrogativas da Lei Arouca, né, que é uma lei federal, e essa resolução que a Karen comentou, que é a resolução 53, que fala, né, da proibição dos usos demonstrativos, né, de animais. Então, Val, assim, agora, são vários caminhos. agora você consegue, eu acho. Ah, tá. O Henry tá com a mão levantada. Diga lá, hein? Na verdade, é o Matheus, é porque eu tô com o login do meu pai. Meu pai chama Henry. Tá bem. Deixa eu tirar uma dúvida, Valesca. É porque eu sou leigo no assunto. E eu estava dando uma lidinha e eu fiquei com dúvida. E como você é da área de direito, então com certeza você vai saber me responder. Eu não entendo ainda com clareza o processo de formação de uma lei.
né? Eu até, enquanto a gente estava tendo... Foi na primeira roda de conversa de todos, aí eu puxei lá as definições de lei, decreto, essas questões, mas se você pudesse esmiuçar, aprofundar um pouco como que é feito essa lei, então, por exemplo, como que chegamos na Lei Arouca, todo o processo que se faz para a gente chegar numa lei referente a direitos animais, eu acho que seria interessante. E o segundo ponto, eu não sei se cabe essa rodada de conversa, eu tinha levantado uma questão no fórum sobre bioética referente ao uso correto da estatística para definir o N de modelos animais, né? Eu não sei se cabe bater esse papo aqui também. Na parte da metodologia, né? Da questão da estatística, aí eu já não consigo contribuir, né? Por conta da minha pouca capacidade aí das pesquisas, né? Quantitativas ou mesmo né, do uso da estatística. Eu fiz cursos, mas para mim é muito difícil a utilização dessa matemática. Eu sou das humanas. A piada, desculpa. Mas, gente, obrigada, Matheus, pelas tuas perguntas, né? Eu posso sim esmiuçar, né? Inclusive, eu acho que essa questão de o que são leis, como fazer, qual é o processo, isso era uma coisa que a gente tinha que ter na escola, básico de cidadania, né? Porque seria bom a gente saber, né, como que funciona até para poder cobrar. Então, eu posso sim dar uma esmiuçada, né? Primeiro que, se vocês forem... O primeiro texto que eu sugiro que quem não é do direito abra de tarefa de casa, tá? Mesmo que não entenda quase nada do que vai ler, no sentido de que às vezes tem termos que para mim são habituais, mas para vocês podem não ser, mas enfim, abrir a Constituição, tá? A Constituição Federal, ela é a norma que vai dar uma estrutura, uma organização para os poderes, né? E uma estrutura e uma organização para o nosso Estado. Então, a gente tem tanto a questão do governo quanto a questão do Estado estruturadas na Constituição, além, é claro, dos nossos direitos fundamentais. Tá? Então, assim, Constituição, texto importantíssimo. Por quê? Porque lá na Constituição a gente vai ter os tipos normativos que existem dentro do nosso Brasil, né? Que além da Constituição e dos tratados internacionais que valem aqui, a gente tem leis complementares, leis ordinárias, decretos, a gente vai ter ali vários tipos de regulamentações, né? E depois vai ter uma explicação a respeito de quem faz o quê. Ou seja, onde se produzem as leis ordinárias e as leis complementares, onde se produzem ou quem dos poderes, né, tem a legitimidade para produzir resoluções, portarias, né, instruções normativas, decretos. Então, ali, dentro da própria Constituição, vão ter essas normas básicas distribuindo competências, né? E aí a gente também precisa pensar uma outra coisa. A gente é uma federação, né? A gente está distribuído, então, entre uma união de várias unidades federativas, né? Então, a gente tem também autonomia legislativa dessas várias unidades federativas. A gente vai ter leis que são federais, ou normas que são federais, aí tanto leis quanto decretos, né? Que são produzidas pela União, tá? Leis e normas em sentido amplo que são estaduais, ou distritais, né? Então, são produzidas pelos estados, e as normas que são produzidas pelos municípios, que também o Distrito Federal assume a competência tanto de estados quanto municípios, né? Então, a gente tem esse amplo conjunto normativo, né, das várias unidades federativas, e cada poder também vai ter aí as suas possibilidades de regulamentação. Acho que tem o microfone do Guilherme aberto, que dá um eco, né? Mas, enfim. Tem. Cabe ao legislativo de cada esfera de governo, tá? Criar e aprovar leis em sentido formal, tá? Que são leis
complementares e leis ordinárias e emendas à Constituição, que nós temos tanto a Constituição Federal quanto as constituições estaduais. Cada estado tem também a sua Constituição. Tá? Então, cabe ao Legislativo produzir essas regulamentações. E ao Poder Executivo de cada esfera de governo também, cabe fazer um tipo de regulamentação que a gente chama de executiva, que pode ser portaria, que pode ser decreto regulamentador, né? Tem também a possibilidade de medida provisória, né? Que depois pode ser convertida em lei, tá? E instruções normativas. Então, o Poder Executivo e as entidades da administração pública podem fazer regulamentações também. Por exemplo, dentro da universidade, nós vamos ter normas, né? Mas a gente não vai ter uma lei da universidade dentro da universidade, a gente vai ter um regimento interno, uma resolução, vai ter portarias, vai ter instruções normativas, tá? Então, tudo isso a gente pode considerar que é lei no sentido amplo, tá? Mas, no sentido estrito da palavra, no sentido que vale efetivamente como lei, é somente aquela promulgada pelo legislativo, tá? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Sobre essa questão, isso eu estou passando só um panorama, né? Só para dar uma ideia geral, tá? Mas então, assim, na Constituição Federal a gente tem os tipos de normas que podem existir no Brasil e quem que é competente para fazer essas normas, e também o processo para se fazer essas normas, né? Por exemplo, decretos e portarias do Executivo, basta que a autoridade competente baixe o ato, né? Faça o documento e assine no mesmo dia que aquela portaria pode valer. No caso, por exemplo, de leis em sentido formal, né, que são as leis ordinárias e leis complementares, vai se passar por um processo legislativo, né? Vai ter a propositura de um projeto de lei, aí as casas, por exemplo, se for no Congresso Nacional, elas vão debater aquele projeto, vão votar e aprovar aquele projeto com ou sem emenda, e depois vai se passar para, né, a promulgação ali, ou veto, né, no caso, dessa legislação. Tá? Se for, por exemplo, na Assembleia Legislativa dos estados ou nas câmaras de vereadores, vai ser ali aquela própria casa, né, que vai propor e vai fazer a avaliação daquela legislação e a aprovação dela, né, ou a sua não aprovação. Então, a gente tem esses processos regulados nas constituições federal, estaduais e também nos códigos, nas leis orgânicas dos municípios, né? A lei orgânica do município, que serve como uma constituição, entre aspas, para cada município, e aí que a gente vai saber onde procurar. Porque cada lugar pode fazer o seu procedimento, né? Quanto que tem que ter, por exemplo, de tempo de uma votação para outra, se aprova, se não aprova, né? Dentro daquele ano, daquele período legislativo. Qual que é o quórum para votar, qual que é o quórum para aprovar, né? E assim por diante, tá? Que mais que eu posso dizer para vocês? E é só para finalizar o raciocínio, antes de passar para o Carlos Henrique, existe também uma certa lógica a respeito das competências para fazer essa legislação, né? Por exemplo, o que pode ser objeto de regulamentação por leis federais, o que pode ser regulamentado por leis estaduais e municipais. A Constituição também traz essa distribuição de competências, né, das unidades federativas, e ela vai estabelecer que em matéria ambiental e de proteção dos animais, né, que é aqui o caso do que a gente se interessa, é uma competência concorrente, ou seja, todos os entes da federação podem fazer legislações, mas para que não haja legislações assim conflitantes ou mesmo inúteis, né, no sentido de que simplesmente uma repete a outra, existe uma certa gradação, né? O que é do nível federal fica como uma regulamentação mais ampla e os estados vão fazendo regulamentações mais específicas de acordo com a realidade mais regional.
e os municípios ficam com a competência aí, né, das questões de interesse local. Então, por exemplo, experimentação animal é uma questão de interesse federal, no sentido de que no Brasil todo, diretrizes mínimas, né, têm que ser semelhantes, têm que ser equivalentes. Mas cada estado tem a competência para regulamentar coisas específicas. Por exemplo, várias leis estaduais, né, no Rio de Janeiro, no estado do Amazonas, em alguns outros locais, já proibiram a realização de testes em animais para fins cosméticos, né? Então, existe lei estadual que vai além daquilo que a lei federal estabelece, né? E regulamenta que dentro do seu território não pode haver a testagem de produtos e de componentes, né? Em animais, para fins cosméticos, né? De limpeza, higiene pessoal, enfim. Então, nesse sentido, a gente pode também pensar o mais amplo, mais diretrizes, normas gerais, e aí vai especificando de acordo com os interesses e a realidade local. Então, panorama, né? Não sei também quanto isso sana, né, as tuas dúvidas, Matheus, mas também a gente tem uma lei complementar que é a nível federal, que é a número 95 de 98, a lei da Constituição, então eu sugiro que vocês possam dar uma olhadinha, porque ali ensina como se faz, como se escreve uma lei. A estrutura dela, o que é um artigo, o que é um capítulo, o que é um inciso, né? Como que é dividido em seções, subseções e assim por diante, tá? Bom, Carlos Henrique e depois Gerson. O Gerson estava falando antes de mim, aí você estava respondendo a pergunta dele? Era isso? Não, não. Não, não, Carlos. Eu quero na Ah, sequência, eu acredito que a tua linha vai ser a mesma linha que eu vou seguir. Eu ia pegar a tua informação para fazer a minha fala, você fala primeiro, depois eu falo em seguida. tá bom, tranquilo. Então, boa noite. Eu sou o professor Carlos Henrique, aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e a gente trabalha aqui, como eu coloquei no chat, né? É o ensino básico, técnico e tecnológico. Aí, quando a gente escreve um projeto, que aqui tem projeto de ensino, pesquisa e extensão, a gente não trabalha com as disciplinas, né? É um projeto que trabalha com a comunidade acadêmica, e com os professores, né, que tem mestrado, doutorado, e a comunidade acadêmica tem cursos de ensino médio, cursos tecnológicos, são cursos superiores de licenciatura. Então, existe o curso técnico, né, também do ensino médio. Aí a primeira pergunta era essa, né, assim, como é que fica no caso dos institutos federais? Porque agora, nesse momento, o instituto tem CEUA. A gente está fazendo esse curso já a pedido das CEUAs do próprio instituto, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é que, no artigo que foi sugerido para a gente ler, ele explica até que seria interessante assim as análises padrões assim por espécie, né? Como se fosse assim tentando definir padrões para cada tipo de espécie para facilitar mais a análise, pelo que eu entendi, né? Aí tem uma situação aqui, nossa, que eu fico também na dúvida. Por exemplo, nós trabalhamos aqui com a parte de ornamentais, organismos aquáticos ornamentais. Existem os invertebrados e vertebrados. Aí, dentre os vertebrados, tem os peixes de aquário, que são ornamentais, que não está sendo feita, assim, praticamente nenhuma pesquisa de extensão, ou uma pesquisa de ensino, ou outro tipo de análise assim de qualidade de água, nutrição, qualquer coisa assim que vá se pesquisar. Mas basicamente assim é como se fosse um pet, é um hobby, né? É um mercado pet. É como se fosse assim um exemplo. Imagina a gente ter que uma pessoa que quer ter um gato, ou um cachorro, vai passar por uma CEUA, né? Porque a gente não está fazendo nenhum experimento propriamente dito com eles. É mais ensinando, né? Utilizando como prática também educacional, ensinando como é que monta um sistema de aquarismo, né? Como é que faz para adequar a questão de qualidade de água com os animais e tudo, a interação dentre esses animais. Mas eu fico perguntando nisso, né? Isso, como é que vai ser analisado pela CEUA, né?
qual é o rigor de análise que vai ter para certos tipos de abordagem com os animais. Porque existem N tipos de abordagem. Eu acho que, por exemplo, tem uns estudos que vão ter que sacrificar, abrir o animal, ver, e esse tipo de projeto, por exemplo, de pesquisa, não tem nada, é só manter eles vivos e cuidando deles, né? Por exemplo, o meu doutorado eu fiz com aquarismo. E eu tive que passar por 2 comitês de ética, o comitê de ética animal e o comitê de ética com pesquisa com humanos. Porque eu trabalhava tanto com os peixes dentro do aquário, como os donos dos aquários. Então, eu tive que... Então, assim, é um tipo de trabalho que eu fico, assim, querendo entender um pouco, sabe? Obrigado. Tá. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Bom, então, assim, eu quero só entender qual é o curso técnico que está vinculado com esse projeto. Ele vem de qual ele adere a qual curso? Esse do... Então, é porque aqui nós temos os professores que são EBTT. Existem professores que dão Sim. aula só no ensino médio, e tem professor que Uhum. dá aula no ensino médio, no ensino superior. Sim, sim. Então, esses projetos, eles atendem à comunidade, ele não é assim para a disciplina tal, para o curso tal. Ele é um É um projeto... curso de extensão. É um projeto que ele pode ser de ensino, pesquisa ou extensão, mas ele atende, quando é extensão, fora da comunidade. Quando ele atende dentro da comunidade, é pesquisa ou ensino, mas ele pode atender o curso de ensino médio, o curso superior, porque ele não é do curso. O professor aqui, quando ele entra, ele não é professor do ensino médio, ele é professor, ele pode dar aula no ensino médio, no ensino superior, Sim. no curso Sim, tecnológico. Pois é, então, e tipo assim, então esse projeto não é do curso XYZ, é um projeto do professor. Então, o responsável é o professor. E ele trabalha lá e ele faz, por exemplo, uma equipe de voluntários. Aí esses voluntários podem ser tanto do nível superior como do nível médio. E aí ser parte da equipe do projeto. Né? Tá, mas Então, e aí, esse projeto especificamente que você está comentando, ele é o Uhum. quê? Um projeto para criação de animais É como se fosse um ornamentais. biotério. É um biotério, como se fosse assim um biotério que a gente iria manter os organismos, né, para ensinar a prática do aquarismo para a comunidade interna e externa. Aí a comunidade interna tem alunos de ensino médio e alunos de ensino superior. E a comunidade externa, aí pode ter aluno até de ensino fundamental, ensino infantil, né? Que é a comunidade externa, né? Então tem adultos, existem várias escolas ao redor dos institutos federais. Então, não é da disciplina, é do professor. Então, é o professor que é responsável, é coordenador, que submete o projeto à CEUA analisa. Então, não é da disciplina do curso específico. Tá, sim, entendi. Bom, então, assim, a primeira coisa que aí já não se enquadra, não se amolda perfeitamente ao aspecto que a gente estava falando no tópico anterior, porque não é uma prática didática demonstrativa ali com animais para fins de educação, enfim, talvez... Isso. Deixa eu só te explicar como é que funciona na prática. Por exemplo, digamos que um professor tem uma disciplina. Tá. Aí ele quer levar os alunos lá na unidade industrial para eles verem o que tem lá. Aí, no caso, pode ser uma disciplina do ensino médio, um professor vai, solicita. Aí, nesse caso aí, os professores têm que solicitar para a CEUA. Para eles levarem os alunos lá, para ver o projeto, tem que solicitar para a CEUA. Aí, no caso, esse professor pode ser uma disciplina de ensino médio. Aí, existe cursos superiores. Aí, o professor quer levar os alunos lá para ver a estrutura. Ele tem que fazer uma solicitação para a CEUA e a CEUA vai autorizar. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, no caso, se fosse para levar os alunos de ensino médio lá,
não poderia. Mas se fosse para levar os alunos de ensino superior lá, poderia. Porque não é assim, né? O projeto não é daquele professor que está levando os alunos. Aquele professor ele está só levando os alunos. O projeto é de outro professor que escreveu o projeto, que ele tem a responsabilidade do projeto, é o que coordena o projeto. Então tem que saber só separar isso, né? Às Tá. E a vezes tua ele é o dúvida é professor da qual? disciplina. Às vezes o Tá, mesmo coordenador do projeto é o professor da disciplina, mas nem sempre. tá. Gente, Então, peraí, assim, Val, posso só falar um pode pouquinho? falar. Aham, sim. Eu não levantei, eu queria levantar a mão, mas eu também não achei aqui. Mas assim, ó, eu acho que tá muita coisa. Vamos tentar Aham. desmembrar. Eu queria, Carlos, eu queria que você me falasse, se possível, qual é a sua dúvida especificamente. Mas eu acho que eu entendi que eu ia perguntar isso antes, mas peraí, depois, se você quiser perguntar de novo, caso eu não fale o que é para falar. Mas é assim, ó, toda atividade que seja de ensino ou pesquisa, toda atividade de ensino ou pesquisa, incluindo ensino médio, ensino superior, curso técnico, qualquer tipo de atividade de ensino ou pesquisa que envolva animais tem que passar pela CEUA. Toda, 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 toda. Nesse caso, essa questão do professor, a diferença se é de um professor, se é outro que é responsável, isso aí vai ser explicado na equipe que vai conduzir o projeto ou a aula. Aí isso daí vai ter que ser especificado na aula, quem é o professor, como que vai acontecer, se vai entrar, se vai sair, para quem que vai. Mas se um professor está dando aula lá e existe um biotério, inclusive, os animais que estão no biotério também têm que ter passado por CEUA para que eles estejam lá. O biotério tem que também ser autorizado pela CEUA. Então, se os animais estão lá no biotério e o professor resolve levar os alunos lá, digamos que ele não planejou nada daquilo, aí ele está falando sobre uma doença, daí ele lembra que os alunos lá têm essa doença e ele vai levar os alunos lá para ver. Ele não pode fazer isso. Não pode. Para ter uma aula envolvendo os animais, tem que ter tido primeiro a autorização da CEUA. Então, tipo, a gente já recebeu denúncia, assim, questionamento de alunos que o professor, durante a aula, estava dando aula de nutrição, e aí ele fala, vamos fazer um experimento com os alunos, não vou falar que animais são para não dar para saber de forma nenhuma. Mas aí ele fala, vamos fazer um experimento com esses animais de nutrição, vamos deixar um grupo recebendo tal alimento, outro grupo recebendo tal, e leva os alunos lá. Não pode fazer isso. Ele está sujeito a um processo administrativo. E acontece, se alguém denunciar, ele realmente errou. Então, tem isso. Eu não sei se era exatamente isso que você estava querendo saber, porque você perguntou assim, e no caso dos institutos? Não, é porque, assim, é como eu falei, o projeto, ele é de um professor. E aí, os outros professores que estão ministrando disciplina e tudo, normalmente levam lá para ver a estrutura, assim, só para ver, às vezes. Não tem nem, assim, um manuseio com o bicho, né? É para ver as estruturas, né? Os aquários, os encanamentos, as bombas, os filtros, né? Então, os peixes, eles ficam dentro do aquário, né? Então, só que esse professor que leva, ele não tem nada a ver com o projeto. Então, o projeto é do professor, coordenador, que está ali, às vezes, fazendo um biotério, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, toda vida que alguém quiser levar aluno lá, vai ter que passar pela CEUA, isso eu entendi. O Sim. que a minha pergunta é, né, nesse caso, é do professor que quer escrever o projeto para ter o biotério. No caso, ele, do IF, ele pode, porque o que eu entendi é que se fosse de ensino médio, não poderia, mas o Instituto Federal, ele é ensino básico, técnico e tecnológico, né? Aí eu fiquei na dúvida disso, se eu vou poder escrever projeto ou não, né, para ter um biotério com peixes ornamentais, por exemplo. A minha dúvida é essa, né? Porque, assim, o projeto não está vinculado à aula, aos alunos, né? É um projeto à parte. Então, essa é a dúvida, assim, sendo bem resumido, né? Sim, não, isso é importante de se especificar, porque assim, a restrição, ou seja, a permissão na lei Arauca especificamente,
é para instituições que tenham o curso técnico de áreas biomédicas. Então, assim, se o IF de vocês não tiver, for, sei lá, mecânica, informática, sei lá, produção cultural, não tiver nada relacionado a ciências biomédicas, né, não tem o porquê ter um tipo de projeto que envolva o uso de animais, né? Ou se fosse, sei lá, um técnico em agropecuária. Daí, atividades agropecuárias não entram no escopo da Lei Arouca. É Ah, um outro pronto. Essa era a tipo minha dúvida. de regulamentação. Entendi. É porque é uma Exatamente. atividade agropecuária, exatamente. Que é a Uhum. pecuária. Mas a criação de peixe, ela é da pecuária, né? Então, ela não precisaria nem passar pela CEUA, no Peraí, caso. gente, peraí, que isso daí é confuso mesmo, mas é que o Gerson tá querendo falar também, vamos ver o que é que ele quer falar, que daí embola mais ainda. Não, de modo nenhum. Boa noite a todos e todas. Pessoal, não é por causa que acontece. O Carlos colocou uma situação bem interessante, que eu sou professor também do Instituto Federal, sou técnico em agropecuária. Não vou dizer que fui formado em 1987, porque vai me parecer que eu sou muito velho, tá? Então, eu sou técnico agrícola em que a gente matava os bois, a gente matava os bois, a gente matava os porcos. A gente tinha uma fazenda, escola fazenda, em Bento Gonçalves, e a gente matava os animais. Nós estudantes matávamos os animais. Sangrávamos e fazíamos todo o processo. Que era claro, em 1987, a gente imagina que algumas pessoas são bastante velhas por aqui, né? Não eu, mas tem pessoas velhas. Vamos pensar então assim, o que o Carlos falou assim, nós somos professores de institutos federais, a 11.794 foi de outubro, a criação dos institutos federais foi em dezembro, a 11.892, da criação dos institutos, então não foi colocado dentro da Arouca, né, os institutos, porque na verdade não existia ainda. O que existia eram os institutos federais como técnico agrícola, como técnico agropecuário, que é a situação que eu acredito que o Carlos Henrique estava falando. Então é isso que eu queria saber. Eu também sou muito novo nessa área, estou entrando agora justamente para conhecer. E nós não, por exemplo, como ele disse ali, nós temos uma legislação, desculpa, Valesca, a tua fala afinal foi mais ou menos nessa linha. Nós, como técnico agropecuário, temos uma lei distinta para poder fazer a utilização. Por exemplo, nós trabalhamos com abelhas, né? Nós temos a apicultura dentro da nossa instituição. Para a gente poder levar o estudante para trabalhar com a parte de apicultura, né, de manuseio das caixas de abelha, das colmeias, nós precisamos que passe isso pela CEUA. É isso mesmo sendo antigas escola agrotécnica, agora Institutos Federais de Curso Superior, e mesmo tendo nível médio como técnico de agropecuária, é isso mesmo? No caso de abelha, é porque ela é invertebrado. Aí ela não passa, mas é mais para os vertebrados, né? Mas o peixe que você falou que tem alguns peixes e algumas coisas ali que você tem peixe e tem outro, não falou? Eu falei que tem peixes e corais, né? Que são quinidários invertebrados. Dentro dos vertebrados, a gente trabalha com peixe. Mas tem campos que trabalham com boi, porque tem pecuária, agropecuária, tudo, porco, né? A gente aqui é recurso pesqueiro, trabalha com organismo aquático. Aí que o principal é o peixe, que é o invertebrado, né? Que é vertebrado. Peixe que é o vertebrado. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Ai, Val, desculpa que eu tô te atropelando, mas peraí, isso é muito importante, gente. Ó, é verdade o que o Carlos falou. A Lei Arouca, ela, infelizmente, e isso está cada vez mais criticado, e isso vai ter que ser revisto em algum momento. Infelizmente, a Lei Arouca não inclui os invertebrados. Só que nos últimos 10 anos, o que a gente tem de conhecimento sobre invertebrado, tipo, quintuplicou, e a nossa lei não acompanha o que a ciência sabe sobre invertebrados. Então, a Lei Arouca, em algum momento, alguma lei vai ter que cobrir os invertebrados. Mas é verdade o que o Carlos falou. Se alguém usar invertebrados e não passar por CEUA, infelizmente a pessoa não está fazendo nada errado, porque a CEUA, porque o CONSEA, a CEUA, né, a Lei Arouca não cobre os invertebrados. Porém, tem aquela história, a gente não precisa fazer só o que é obrigatório, a gente pode ser proativo, e se a gente é consciente, se a gente é responsável, a gente vai levar em consideração o que a ciência está dizendo sobre os invertebrados e vai tomar medidas, né? Tem isso. Mas uma outra coisa atividades
mesmo que elas sejam zootécnicas, tipo, uma pessoa está lá na criação de galinha, frango, peixe, seja o que for, se a atividade vai ter função de ensino, ela tem que passar por SEUA, mesmo que seja atividade zootécnica. E acho que é importante também, e daí eu já vou passar para a Val, a gente pensar assim, todos os animais no Brasil têm que estar cobertos por alguma coisa, em todas as atividades que forem feitas. Tem alguns casos que acaba ficando num limbo, tipo assim, por exemplo, às vezes tem cunicultura no lugar, não é exatamente uma cunicultura que comercializa os coelhos, então nem é exatamente uma atividade zootécnica propriamente dita, né, e o mapa não se aplica. E também, como é uma atividade teoricamente zootécnica, né, a cunicultura, se você for ver a descrição, é uma atividade zootécnica, acaba que a pessoa acha que a lei de experimentação não se aplica. Só que aí o professor leva os alunos lá para ter aula e não sei o quê, mas está levando aluno é atividade de ensino. E tem uma questão que é muito importante, que é o chamado de currículo oculto. Quando você leva um aluno, e alguém tinha perguntado ali, tem interação com os animais, mesmo que não tenha interação direta com os animais, né, a presença da pessoa ali já pode impactar os animais, mas essa questão do currículo oculto, e é por isso que as atividades de ensino precisam ser discutidas do ponto de vista ético também, quando envolve animais, porque se você está lá, por exemplo, numa aula de castração, né? Vai lá nos porcos para mostrar uma técnica de castração. Os porcos são da atividade zootécnica, muitas vezes comercializados e tudo mais. Mas se o professor leva os alunos lá para ensinar qualquer coisa que seja um corte de alguma coisa, um casqueamento em ruminantes, enfim, qualquer coisa, o professor está passando valores e informações para os alunos, do tipo, por exemplo, manter os animais nesse tipo de confinamento é certo, isso é um valor que está sendo passado. E a presença dos alunos lá sempre pode impactar. Então, qualquer atividade que seja de cunho de ensino, mesmo que seja num contexto zootécnico, tem que passar pela SEUA. Eu acho que o que pode, agora que eu consigo. Ah, não, não consigo, viu? Olha, eu Então, quero dizer que peraí, eu não consigo peraí. colocar a tela. Agora vai conseguir. Pronto. Vamos ver. Deu certo. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar para vocês. Só um minuto. Me digam se está aparecendo. Só um pouquinho. Tá aparecendo sua tela. Sim, só um minuto que eu quero tirar aqui. Aí, ó. Deu? Tá Deu. aparecendo? Além? Uhum. Tá, olha só. Aqui, ó. A utilização em atividades educacionais fica restrita a estabelecimentos de ensino superior e estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. Então, aqui, atividades educacionais restrita a esses dois tipos de estabelecimento. Depois, na sequência, porque aqui está falando, né? O artigo primeiro está falando de ensino e pesquisa científica. Então, aí o segundo vai dizer assim, o parágrafo segundo. São atividades, né, consideradas como pesquisa científica, todas aquelas relacionadas com ciência básica, aplicada. Peraí que eu vou tirar aqui, a minha tela está na frente. Aqui, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio, que daí é o decreto 6899 e tem outros regulamentos. E aí diz assim, não são consideradas como atividades de pesquisa as práticas ou técnicas relacionadas à agropecuária, tá? Mas aqui, o relatado pelo colega, pelo Carlos, era justamente manter um biotério, daí então, bom, biotério precisa da autorização, né? Passar pela SEUA. E para quê? Para pesquisa e prática educacional. Então, está dentro dessa linha de abrangência da lei Arouca, né? Então, que é questão educacional,
né? Se forem projetos, um projeto guarda-chuva e alguns projetos específicos educacionais, né? Ou ainda a própria pesquisa científica. Está falando da questão da qualidade da água, da temperatura, blá, blá, blá. Vai se fazer pesquisa, também precisa passar por essa CEUA. E ainda, né, a gente tem aqui essa limitação daqui dentro das atividades educacionais, que esses dois tipos de estabelecimentos, né? Então, a gente pode pensar Os que institutos aí federais, eles são ensino eles superior. ensino superior, no, por exemplo, um tecnólogo em Isso, agropecuária. Agora, um curso técnico em agropecuária já não entra dentro dessa questão, né? Agora, um isso. tecnólogo, sim. É Ô, um Val, estabelecimento misto. Oi, então quer pode falar. dizer que, vê se eu entendi certo, então quer dizer que um curso técnico que não seja da área biomédica nem poderia usar animais, nem Não, pode. nem pode. Entendi. Para fins de educação, né? E aí a gente tem, então, aqui essas três normas, né, que estão dentro do artigo 1º, que é a questão de o que não é considerado como atividade de pesquisa, né, são as práticas ou técnicas. Aí, então, todo esse conjunto de práticas dentro dessa ciência específica que não estão dentro do aspecto da pesquisa são consideradas práticas ou técnicas e não estão aqui abarcadas por esta regulamentação também, né? Então, não é considerado atividade de pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária. Tá? Então, eles deixaram de fora toda essa questão das práticas zootécnicas, porque eles queriam, né, manter uma certa flexibilização para essa prática por conta do dinheiro que movimenta no país, né? É mais ou menos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Val, eu não consegui Oi. levantar a mãozinha também, gente. Ai, desculpa. Peraí que eu vou voltar para a tela agora, porque eu vou tirar aqui o compartilhamento. Peraí. Tá. Pode falar. Bem, eu não sei se tem alguém na minha frente, eu não consigo visualizar aqui, mas me chamou bastante atenção o foco para áreas biomédicas que tu colocaste, e eu fiz aqui uma busca rápida no Google, quem são as áreas biomédicas? Porque a gente vê isso escrito, áreas biomédicas, ou biomedicina, ou bio, enfim, né? O que de fato são essas áreas, né? Que seria talvez a definição clara para poder chegar a uma conclusão exata, se pode, se não pode aquela área, ou aquele curso, ou aquele instituto, ou universidade, enfim, né? Que tem aquela área. Eu procurei aqui, só para vocês terem uma ideia rapidinha, dentre as áreas que contempla a biomédica, pelo Google, tá? Que o rapaz sabe tudo aqui. Análises clínicas, biossegurança, estética, microbiologia, toxicologia, vigilância sanitária, tratamento de fertilidade, acupuntura, por exemplo, só para você ter uma ideia, isso aí é uma, né? Aí depois tem outra especificação aqui que abrange 33 áreas, ou seja, é gigantescamente possível de ser manipulada essa biomédicas aí. Tudo que tiver, de fato, alguma interação com modelos animais ou de interesse médico, farmacêutico, linkado à saúde, me pareceu ser o caminho desse tal delineamento aí das biomédicas. Então, eu acho bem interessante o que o colega falou, né? Sobre a confusão que se gera dessas leis e a confusão de interpretação que se gera no processo de interpretação de uma lei e o quanto isso afeta a sociedade ou o usuário de fato dessa lei, né? Tanto é que todos nós estamos aqui tentando entender um pouquinho mais, e eu gostaria de colocar isso, assim, o porquê, por que o direito faz isso com a gente, tá? Sendo bem clara, por que é que precisa ser assim? Tão complexo ou tão não entendível para pessoas comuns, para pessoas. Eu ia dizer algo aqui, mas não interprete mal, tá? Eu vou te dizer porque. Eu vou te dizer porque brincadeira.
tem a razão explícita e tem a razão, né, É oculta, muito, tá? é A muito razão complicado. explícita é aqueles que fazem as normas não são aqueles que aplicam, tá? Pois Então, é, assim, quando a a gente gente tem tem problemas essas grandes. leis, quem foi que produziu a Lei Arouca? O Congresso Nacional, tá? Então, teve a proposta, foi um deputado, e aí a gente tem aqui, né, a questão de que essas pessoas, elas nem imaginam, às vezes, como se aplica, se interpreta todas as outras leis que podem ser afetadas por essa normativa nova, né? Essa é a razão explícita. A gente não tem essa formação cidadã, digamos assim, né? É verdade, não E tem. então e a razão oculta é que, assim, se fosse fácil demais, o que deveria ser, porque se todo mundo tem que cumprir a lei, minimamente a gente deveria saber, minimamente, o que que é que a lei está Entender, né? dizendo. Mas aí não precisava contratar advogado. É uma reserva de mercado, né? Essa aí Entendi. que essa é Você foi oculta, na extremamente verdade. sincera, parabéns. Mas ninguém diz, mas e as pessoas Exatamente. não pensam sobre, mas é exatamente isso, É. né? Enfim. É porque Ah, isso causa um pouco de frustração até no processo, né? Nas aulas dos módulos que a gente vem vindo, aos poucos, vem falando cada vez mais em frustração para que a gente possa conseguir interagir dentro de um ser e não se de um seu e não se frustrar, não é? Mas aí a gente acaba se frustrando porque tem coisas que você não entende no processo, né? Que você lê e você de fato não consegue entender. Né? E aí acaba, o ponto que eu queria colocar aqui é que você acaba se frustrando por um outro problema, que não é exatamente o que sim, deveria ser, né? E sim. nem o foco. Mas obrigada pela tua Ah, de nada. colocação. Eu vi que antes das mãozinhas também tem uma pergunta no chat que eu acho que a gente perdeu. Daí a Ana Carolina perguntou se puder responder minha pergunta acima, só que eu não consegui identificar qual que era a pergunta dela. Deixa eu ver. Que eu acho que ela caiu. Vamos ver se eu consigo encontrar. Enquanto isso, quiserem falando, que tem duas mãos levantadas. Portaria, boa noite a todos. A Estela está falando, tudo bem? Essa questão da parte jurídica, ela é complexa mesmo, e vai muito na hermenêutica, qual é a palavra-chave de cada artigo, seção que eles colocam. Mas o que ajuda bastante a gente depois a entender são as portarias técnicas que são emitidas, né? Após cada lei é promulgada, cada órgão vai lá e dá seus decretos, suas portarias, que vai orientando a gente. Geralmente está embasado nas leis, mas a gente, com as portarias, a gente vai tirando essas dúvidas que vai ocorrendo no longo do percurso, né? Então, é muito bom falar também sobre essas portarias. Inclusive, o Conselho tem orientado bastante a gente, né? Que é de SEUA. Tá sem som, Val. Não sei se você tá falando. Não. Estava falando, queria agradecer a Estela, né, pelo comentário, realmente essas normas, elas vêm para trazer definições, especificações, né, e tal, mas tem uma questão também que é bastante interessante, a gente pouco usa, tá? E isso é para a vida toda, para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? É possível fazer consulta a respeito das interpretações para os órgãos públicos, tá? Então, a gente pode fazer uma consulta, por exemplo, para o Ministério da Saúde, para o Conselho, para o INSS, qual é a interpretação que é utilizada nesse ponto. Tá? Porque às vezes o que acontece? Tem uma legislação, ela tem definições, tem toda uma doutrina que explica como que está funcionando, ou seja, até os profissionais, né, os advogados, os juízes e tal, eles mesmos têm dúvidas no sentido de que existem mais de uma forma de interpretar, mais de uma forma da gente aplicar aquela, para que aquela interpretação vigente naquela época fique esclarecida, que a pessoa saiba, olha, tem 3 possibilidades de interpretar, qual que vocês estão usando? Porque daí eu quero saber qual delas que vai me obrigar,
né? E aí o órgão público, a instituição, ela responde para você, e a partir dessa resposta você tem uma base para dizer, olha, então a minha obrigação é essa, né? Enfim, depois se mudar a interpretação, daqui a 5, 6 anos, na época que você tinha aquela interpretação, você estava respaldado. Então, fazer essa consulta também é importante, né? Mas a gente não sabe o que dá para fazer, né? Questionar, instar os órgãos públicos, as instituições para fazer esse tipo de trazer essa informação, né? Mas também isso que a Estela falou é importante, a gente conhecer, por exemplo, uma legislação específica ou sobre um tema específico, tem uma lei, tem as outras leis que vão regulamentando e tem essas legislações executivas, né, que vão também explicitando, especificando, trazendo exceções, atualizando, trazendo listas, né, trazendo formas de calcular, formas disso, formas daquilo, quais são as espécies, quais são, né, quais são os procedimentos e assim por diante. Tá? Val, Eu tenho questionado, desculpa, eu tenho questionado muito, acho que Karen até me respondeu, né? Com relação aos 3 R's, né? Que a gente vê muito a utilização da redução e da. Qual é o outro? Ai, já estou perdendo as pontuações aqui. Mas refinamento. o refinamento, mas a gente não vê a substituição de forma prática, né? Por que não substituir logo de ver se a tecnologia está avançando? A gente tem tanta coisa nova aí, a gente vê pesquisas de fora, que eu não acho que seja também tão custo, dependendo do que estão utilizando, que já estão trocando os animais por essas novas ferramentas, né? Porque no Brasil é tudo atrasado, tudo demora, tudo é custoso, tudo é dificultoso. Acho estranho isso. O Brasil poderia ser top de linha, né? Já que a turma aqui toda é criativa, tem capacidade técnica, né? Val, não sei se você queria comentar, mas eu queria só voltar no assunto anterior um pouquinho, porque eu estava pensando assim, aqui. É, por exemplo, essa questão do biotério, né, dos peixes e tudo mais. É, eu entendo que, assim, o biotério, ele precisa, qualquer atividade com os animais vai precisar de seua, né? Então, para que aqueles animais sejam criados, tem que ter um motivo. E é por isso que existe a seua, é para que exista, tipo, um crivo, que antigamente não tinha, e a tentativa é que passe a ter. Então, o papel da seua é refletir, discutir, pensar se aquilo é aceitável. Então, se o biotério for ter animais, ele vai precisar passar pelo crivo. Nesse caso, por exemplo, manter animais lá para qualquer finalidade, digamos que pudesse, digamos que seja um caso que possa, né? Manter os animais lá para qualquer finalidade teria que ter uma justificativa. No caso desses peixes ornamentais, qual seria, por exemplo, a justificativa? A gente quer ter os animais disponíveis para o caso de a gente querer fazer uma pesquisa em algum momento, então a gente precisa ter eles lá para manter eles vivos. Existem biotérios, eu acredito, que fazem isso com algumas espécies e não sei o quê, eles têm que justificar, tem que ter um projeto por trás disso. Mas o que eu queria propor é a gente refletir além do que é obrigatório também, né? Tipo, digamos que não fosse usado para atividade de ensino e pesquisa nunca e que o objetivo fosse só ter o aquário ornamental. Que seria? Qual seria a finalidade de ter o aquário? Então, por mais que não tenha que passar por um comitê de ética, talvez a gente mesmo fazer esse questionamento, assim, para que ter os animais lá naquela situação, né? E se questionar. E acho que isso se aplica a todas as relações com animais. E linkando com a pergunta da Estela, por que a gente vê menos substituição do que redução e refinamento? Da mesma forma que a gente vê muito mais pessoas diminuindo o consumo de produtos de origem animal do que parando, porque é muito mais difícil parar uma coisa do que simplesmente diminuir. O que que você acha, Val? Até achar o botão, né? Pra, senão eu fico falando no mudo aqui. A gente tem a tendência, né, de manter práticas, né?
E o tipo de alteração que se vai fazer tem que ser na nossa cabeça aí a menos trabalhosa, né? Então, e é um mecanismo nosso, mas não quer dizer que esteja certo, né? Justamente para isso que a gente tem a questão da ética, né? Das reflexões de cunho moral. Então, isso que a Karen está falando, que é a gente pensar para além do legal, no sentido de obrigatório, né? Talvez seja justamente isso, não é porque é permitido juridicamente que eu devo fazer isso. Por exemplo, é bem comum, que eu acho que daí entra um pouco naquilo que a Ana Carolina tinha perguntado, visitações de zoológicos, né? Crianças, turmas vão visitar zoológicos, né? Bom, a prática de manter o animal ali, existe uma lei dos zoológicos, existe uma regulamentação específica, existe, né? Vai ter uma lei específica para manter os animais, né? Quais são as regras ali para o manejo, né? Enfim, inclusive também para a questão da própria visitação, né? Porque tem alguns limites, né? Não é qualquer tipo de visitação, qualquer horário, enfim, até para, entre aspas, garantir o bem-estar, né? Entre aspas. Mas é uma prática comum, né? De levar crianças ao zoológico para que elas possam, entre aspas, aprender sobre os animais. Mas porque elas vão aprender ali é como que, né, um animal fica preso, né? Porque não é aquele animal o representante Ô, da professora, eu sua... queria algumas informações sobre aquele animal que eu falei para a senhora. Aí, a senhora veja aí, me diz alguma coisa, aí quando for no domingo eu ligo para a senhora para saber. Viu? No horário. É com a gente? Bom, não, acho que não. Acho que ele estava atendendo uma ligação. Mas enfim, né? Aí, então essa questão, né, é uma prática comum, né? Se a gente fosse pensar em sentido de prática pedagógica, né? A professora que vai fazer esse passeio, né, que vai estar incluído na sua metodologia, deveria passar o projeto, né, para avaliar, porque aquelas crianças elas vão passar por um tipo de experiência ali educativa com o uso de animais, né? O uso de animais que é regulado pela lei Arouca, ele não é necessariamente o uso invasivo, né? É o uso de animais, no sentido bem amplo aqui. E aí tem toda uma limitação, mas é o uso. Da mesma forma, por exemplo, que as pesquisas com seres humanos também são reguladas, tanto as pesquisas invasivas quanto aquelas que não são, né? Nós temos várias formas aí de pesquisa, inclusive antropológicas, né? Enfim. E existe uma regulamentação para que toda essa pesquisa seja feita de forma ética, mas não é necessariamente aquela que vai, né, coletar material biológico nosso, que é só considerada a pesquisa com seres humanos. Da mesma forma com os animais, né? Existe a pesquisa de observação, né? Então, também né, dentro de prática educacional e prática de pesquisa, deveria se aplicar a lei Arouca. Agora, se toda e qualquer escola que vai fazer visitação a zoológico faz esse tipo de requerimento, muito provavelmente não, né? Val, Porque, teoricamente, as crianças não deveriam ser submetidas a práticas pedagógicas com animais nesse sentido, né? Mas aí a gente já também tem um outro tipo de coisa, né? Existe uma lei estadual no Rio Grande do Sul que trabalha com a ideia de animais domésticos nas escolas, né, que são cuidados pela comunidade escolar e que ao mesmo tempo que vivem ali, convivem com os humanos, eles também ensinam as crianças, né, sobre a convivência, sobre o respeito com os animais e tal. Então, aí existiria uma prática pedagógica continuada, né, basicamente informal, da educação informal, né, que a gente tem a educação formal, que é aquela que se dá em sala de aula, por meio desses projetos, das instituições de ensino, e a informal, que é a cidade, que são, né, os ambientes que vão nos ensinando. Então, existe essa possibilidade de a gente aprender a conviver com os animais, a gente aprender coisas com os animais? Sim, existe, né?
Mas agora a gente precisa entender o limite. A visitação das escolas em zoológicos deveria ser aprovado, né? Está dentro dessa lógica de proibição, permissão, sim ou não, né? Então, queria falar alguma coisa, Karen? Queria... Matheus, você tá levantado desde aquela hora ou você Faz horas levantou? já. Eu tô Pode falar, maturando depois eu aqui. falo. Vão ser duas questões, né? A primeira questão é relacionada à Lei Arouca, no inciso 2 e 3. São dois incisos que me geram dúvida. Aí eu vou falar sobre a minha pesquisa de mestrado. Eu estou fazendo uma pesquisa em cima de atividade agropecuária. Até as coletas que eu realizei foi na propriedade da minha noiva. Eu fiz as coletas com vacas leiteiras lá, certo? No caso, é uma atividade agropecuária, mas é um projeto de pesquisa. Eu obrigatoriamente tenho que passar por um CEUA? Sim, sim, certamente, sim, Mesmo sendo uma atividade agropecuária. mesmo sendo. Sim. Tá, entendi. Então, essa questão da atividade agropecuária fica restrita apenas quando não está no campo da pesquisa, então. Nem do ensino, isso. Tá, perfeito. Ah, tá, entendi. Por isso que. Ah, sim, agora eu entendi por exemplo, essa questão ainda de bem-estar animal na produção não é tida como crime justamente por não estar sendo citada nessa lei, né? Sim, são duas coisas separadas. São duas coisas separadas. Sim. Tá. E uma outra pergunta, aí já vai ser até um gancho e um exemplo prático da Valesca mostrar para a gente dessa questão da criação da lei. Por exemplo, a gente tem a Lei Arouca e sabe que a Lei Arouca hoje está desatualizada. Então, Valesca, se você fizesse parte do Congresso hoje, como que seria esse processo para você atualizar essa lei? Porque eu estava dando uma lidinha ali, a Lei Arouca, ela faz aquela referência ao artigo 225. Ela tá, qual que é o nome da palavra técnica? Eu esqueci. Ela Vedação da começa com a letra crueldade? R. Ah, Está Ela regulamentando. está regulamentando. Isso, ela regulamenta o artigo 225. Beleza, então é uma lei que regulamenta o artigo 225. Se você quisesse atualizar a Lei Arouca, pensando que você está lá no Congresso, como que seria esse processo? Beleza. Aí eu vou aqui abrir de novo meu compartilhamento para mostrar para vocês. Peraí. Ai, só um minuto. Deu. Aqui. Vamos ver. São muitas abas. De novo. Pronto. Ó, então aqui, que eu tinha falado para vocês, tá? Vou ver se eu consigo só deixar. Tá, eu acho que dá para ver direitinho, né? Deixa eu ver se meu microfone também não tá fechado. Tá aberto? Tá aberto? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. sim, Então tá. sim. É porque eu não. Aqui, tá. Bom, então aqui. A Lei Arouca é uma lei ordinária. Tá? Então, na Constituição Federal, a gente tem, como eu falei para vocês, a explicitação de como que se dá o processo legislativo aqui, especificamente o federal, porque o legislativo estadual e municipal são feitos pelas suas próprias, entre aspas, constituições, né? A Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, tá? Aí tem, então, cada um dos tipos normativos, como que é o processo, né? E aqui vai haver a explicação ou os ritos, né? A tramitação das leis. Tá? Então, a partir do artigo 61 da Constituição, a gente vai ter a regulamentação de como que se dá esse processo, tá? Então, aqui, existem projetos de lei que podem ser propostos
pelo presidente da República, o projeto de lei, não a lei pronta, né? Porque senão, como eu disse para vocês, é um tipo de norma do executivo. Então, o projeto de lei pode ser do presidente da República quando tiver esse tipo de matéria que está listada aqui no artigo 61, parágrafo 1º, tá? Então, questão de cargos, funções, organização administrativa, tarará, tarará, ó, organização do Ministério Público, serviços, né? Coisas que são relacionadas ao Estado, né? À estrutura do Estado, tá? Existe a iniciativa popular, tá? Ou seja, os cidadãos podem propor um projeto de lei, tá? E aqui, então, a gente tem a regra para essa propositura, tá? Que é apresentando, então, para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que tenha assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, tá? Ou é proposto por parlamentares de uma das casas legislativas, tá? Então, por exemplo, se for um projeto de um deputado, essa iniciativa vai ser de um deputado da Câmara dos Deputados. Se for um projeto de iniciativa de um senador, vai ser, então, iniciar a tramitação no Senado. Tá? Geralmente, quando a gente vai fazer, assim, é muito difícil, como vocês viram aqui, né? Tem uma exigência numérica de organização, digamos assim, popular muito grande, fazer uma lei com iniciativa popular, porque a gente precisaria realmente do engajamento de muitas pessoas. Então, geralmente, se a gente quer que uma legislação seja discutida e aprovada, o que a gente faz? A gente geralmente pensa num projeto de lei e consegue o apoio de algum parlamentar, de um deputado ou de um senador, que vai ele assinar o projeto de lei e propor, então, a sua tramitação nas casas, no Congresso Nacional, tá? Que esse é o caminho, digamos assim, mais fácil, né? Então, vai ter a iniciativa de uma das casas. Esse processo, ele automaticamente vai ser analisado pela outra casa. Então, se for, por exemplo, um deputado, vai começar, então, a tramitação desse projeto no Senado, e aí vai ter ali os ritos, né, sobre... vai ter que passar pelas comissões de Constituição e Justiça, dependendo da matéria, vai ter que passar pelas câmaras específicas dentro dessas casas, né? Depois de passar por essas aprovações, vai ter toda uma série de sessões também para fazer a votação, a propositura de emendas, enfim, tá? E depois vai ter a votação, então, nessa casa. Sendo aprovado, o projeto vai ser analisado pela outra casa, né? Então, volta para a Câmara dos Deputados, e vai ser também passar por todo esse processo de avaliação das câmaras específicas, né? Câmaras temáticas específicas, e vai ser, então, colocado a julgamento, né? A votação. Tá? Sendo o caso de aprovação, então, nessas duas casas, de acordo com os quórums, enfim, que estão estabelecidos aqui na Constituição, esse projeto vai ser, então, levado ao presidente da República para que ele assine, né? Para que ele dê, então, a sua sanção, né? A partir do momento que há a sanção do presidente, essa lei vai ser publicada, promulgada e publicada, e a partir de então ela pode valer, dependendo do tempo que a gente vai estabelecer de vigência. Então, assim, esse procedimento de quanto tempo vai demorar no Senado, quanto tempo vai demorar na Câmara dos Deputados, se vai precisar esperar a próxima legislatura, se o projeto já foi aprovado ou foi rejeitado, tem que esperar tanto tempo, isso vai fazer parte aí da regulamentação que existe nos regimentos internos dessas casas, né? O regimento interno aí que vai estabelecer o processo legislativo dentro dessas casas. Então, assim, o tempo que tem para convocar a votação, quanto tempo de antecedência, a votação de urgência, assim, tudo isso dentro dos procedimentos desses regimentos internos, né? Então, a gente vai ter, às vezes, legislações que ficam anos sendo analisadas, alteradas, o projeto de lei até que elas sejam aprovadas e votadas. E como a gente sabe, né? O tipo de coisa que eu, Valesca, teria que fazer para alterar a Lei Arouca. Em primeiro lugar, conseguir provavelmente o apoio de um parlamentar que
tope assinar um projeto de vanguarda, de atualização, né? Que inclua os invertebrados sencientes, né? Que limite, de uma certa forma, com mais rigor, né? Que proíba com mais rigor, de forma mais clara, a experimentação quando houver métodos substitutivos, porque já tem uma legislação, já é possível a gente interpretar dessa forma, mas ainda assim não se interpreta, né, essa lei Arouca como uma lei utilizada em últimos casos, né, para casos específicos bem restritos. Então, eu teria que ter um apoio de um parlamentar com um projeto, conseguir apoio de outros parlamentares para que eles aprovem esse projeto, sem necessidade de muita emenda, né? Porque cada vez que tem aí a emenda, vai ter que voltar também para casa para fazer a análise. Então, não é muito simples. Por isso que a alteração de uma legislação, ela demanda força política, né? A gente vê legislações muito lesivas para o interesse público sendo aprovadas rapidamente e sem muita discussão, porque tem muita gente com poder que influencia sobremaneira esses parlamentares e é de interesse deles, por exemplo, de apoio financeiro para a campanha e blá, 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 que se aprove uma legislação num sentido específico. Agora, para fazer um tipo de legislação que vai contra esses interesses do poder, né? Aí, às vezes, nunca ela vai existir, nunca vai se dar essa possibilidade de ter uma legislação dessas, porque não há interesse político. É por isso que a gente tem também o controle constitucional, digamos assim, do direito, da legalidade e da omissão das legislações, né? A gente também tem controle de constitucionalidade de omissão. Então, por exemplo, aconteceu agora há pouco, né? Não houve, durante tanto tempo, uma regulamentação a respeito da criminalização de homofobia. Então, houve um controle concentrado de constitucionalidade dessa omissão, dizendo, olha, direitos fundamentais estão sendo lesados por omissão legislativa, né? Portanto, obrigue-se o Congresso a legislar sobre isso e até que se legisle, nós vamos utilizar a legislação de racismo para a criminalização dessas condutas. Então, a gente também tem isso, essa possibilidade de, quando não tem vontade política, a gente conseguir obrigar, né? Porque a gente tem uma Constituição bastante forte nesse sentido, e isso também pode se aplicar para os animais. Então, também, eu estou trazendo várias coisas, mas eu acho que são importantes da gente saber e ter uma ideia, né? Porque é bem mais complexo do que a gente gostaria. Para vocês terem uma ideia, aquela legislação lá, aquela lei sanção que foi aprovada em 2020, aumentando a pena de reclusão, no caso, para quem maltrata cão e gato, inicialmente ela foi proposta para aumentar a pena para todos os crimes de maus tratos para todos os animais. Mas houve toda uma movimentação, uma mobilização no Congresso Nacional para que só cães e gatos fossem amparados por essa legislação, porque a gente tem interesse, né, econômico e social de continuar explorando o restante dos animais. Né? Então, nesse sentido... Valesca, Oi, pode falar. por exemplo, o Conceia, então, se a gente for fazer uma análise, ele hoje vai fazer resoluções normativas para que a lei seja cumprida. Ok. Mas seria interessante que o Conceia também tivesse voz no legislativo e uma certa autonomia. Então, ele depende muito vamos falar assim, entre aspas, da boa ação, por exemplo, de um deputado, de um parlamentar, para poder fazer um projeto de lei. Ele não teria essa autonomia para fazer essa sugestão de lei? Tá. Matheus, né? É o que eu sempre li o Henry, daí eu fico pensando, não, mas é o Matheus. O Conceia, ele não legisla nesse sentido formal que eu falei para vocês, né? Que assim, então, quando a gente está falando do delay naquele sentido formal, que é o legislativo que faz, o Conceia, ele pode, assim como qualquer um de nós, né? Fazer propostas, né? Levar, por exemplo, sugestões,
de projetos de lei, a gente chama até de anteprojetos de lei, né, ou sugestões, enfim, é possível de se fazer. Qualquer um de nós, na verdade, pode fazer sugestões, né? Agora, para dar início ao processo legislativo, tem que ser aquelas 3 pessoas ali que eu coloquei na tela, né? Que é o presidente da República nas matérias específicas que estão ali na Constituição, a, a iniciativa popular, ou seja, nós, povo, né, os cidadãos, e o próprio legislativo, né? Então, deputados ou senadores. Então, o Conselho não vai fazer lei, mas ele vai fazer isso que você falou, que são resoluções, né, instruções normativas. Ele pode fazer regulamentações. Tá? Então, ele tem a competência normativa dada pela Lei Arouca para regulamentar, para normatizar, que daí é aquela lei no sentido amplo que a gente estava falando lá no início. Tá? E ele pode fazer isso sem Existe precisar. uma dúvida minha, por exemplo. Pode falar. Existe hoje no Brasil, igual, por exemplo, a gente tem a Confederação Nacional da Agricultura. Eu vou tentar fazer uma comparação. Eu acredito que essa confederação, quanto à posição, estaria mais ou menos o que é o Conselho para a questão dos direitos animais, para o seu cumprimento. Só que existe no Congresso a bancada ruralista, que eu acredito que as confederações levam essas necessidades para essa bancada, e essa bancada, por estar relacionada com essas questões, vai facilitar o processo. Existe hoje no Congresso uma bancada de direitos animais? Mais ou menos, né, Karen? Assim, a gente consegue identificar alguns parlamentares que endossam a causa animal, tá? Mas se a gente for analisar os próprios projetos deles, às vezes eles não são muito animalistas também, né? Nas suas proposituras, né? Mas a gente não tem formalizado uma bancada animalista, né? A gente recém está agora, digamos assim, com uma certa organização dentro dos partidos, né? Então, a gente tem agora, por exemplo, o partido de situação do Executivo Federal tem, né, uma seção específica, né? Existem outros partidos que têm a sua como é que é o termo, Karen? Setorial? Não é uma seção. Setorial? Não? Um setorial, isso. Um setorial animalista, né? Mas não tem nada dentro dos eleitos, né? Não tem uma organização assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem, agora não só pensando em nível federal, mas em outros níveis, né? A gente também tem muita gente que se elege com a pauta animalista, mas é justamente só para se eleger, assim, porque a gente analisa o trabalho, né, da legislatura e não tem nada muito interessante para mostrar. Então, né, politicamente é muito fraca em comparação com aqueles que se opõem a esse interesse, né, que tem realmente bastante, não só, aí a gente pode pensar, não só a questão do agro, né, do setor da pecuária, enfim, mas a própria questão da experimentação também, né? Essa lei, ela ficou, como a Karen colocou ali no chat, muito tempo sendo debatida, justamente porque tinha, né, uma grande relutância dos pesquisadores, né, enfim, então... Val, eu queria só comentar um caso, era outra coisa que eu queria... Não, vou deixar o Lucas falar, tadinho, faz um tempão que ele tá levantado. Lucas. Ih, será que ele saiu? Às vezes a gente bota para desmutar e acaba saindo da conversa. Ah, não, tá ali ele, ó. Tá ali. Volta, Lucas, volta. Não te escutamos.
Eu sei que você vai colocar uma questão bem boa, que você falou que tem uma questão para levantar. Eu dei uma bronca nos participantes do curso que eles estão participando pouco do fórum. Mas, Não foi uma... tipo, esse chat não para. É, Eu vi que até tu fez uma pergunta ali agora. eu fiz mas tem outra coisa que eu queria falar enquanto o Lucas vai se ajeitando ali, que eu acho que é um exemplo interessante. A lei, eu acho que é o PL 90 de 2020, 90-2020, que proíbe a produção de alimentos com o método de alimentação forçada, que no caso é o foie gras, né, principalmente, que submete os patos e gansos à técnica de alimentação forçada, que introduz um tubo na garganta e alimenta eles à força e tal. Então, a técnica de alimentação forçada é uma prática criticada no mundo inteiro, é considerado um dos casos de crueldade que são aceitos por lei ainda em alguns países, enfim. Aí tem esse projeto de lei, que é de 2020, e que ele foi proposto no Senado. Aí lá no Senado ele foi votado por algumas comissões, né, Val, que fala comissões, foi votado favorável no Senado e aí ele foi para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados ele estava designado para 3 comissões: a de consumo, a de meio ambiente e a de cidadania, acho que é alguma coisa assim. Aí ele já foi aprovado por 2 comissões e já ia ser encaminhado para a terceira, e daí para continuar a sua tramitação. Então, ele foi proposto em 2020, já é uma prática conhecidamente cruel e está lá tramitando. Aí, um parlamentar pediu, requereu que o projeto fosse encaminhado para outra comissão que não estava designada desde o começo, que adivinha? A comissão de agropecuária, alguma coisa assim. Ou seja, claramente é uma tentativa, porque todas as outras comissões estavam sendo favoráveis ao projeto. Só que é claro que o pessoal do agro, sei lá, esse pessoal não quer que o projeto seja aprovado. Então, acho que é um exemplo, né, Tá desligado, Val. Não sei se você Não, eu fala. tava vendo, não, eu tava tentando ver se o Carlos não, o Lucas tinha conseguido fazer a pergunta. Oi, o Carlos sou eu. Eu Ô, levantei a mão. tá, Bom, Lucas, quem sabe tu escreve no chat, então daí o Carlos faz a pergunta. Vamos ver, tenta agora, que tu tinha falado. Tá, ele vai sair. Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Que agora eu troquei aqui de Wi-Fi. Sim. Sim. Pronto, então, a lei, ela ficou mais clara quando você estava apresentando aí. Se você puder apresentar de novo, né? Ela fala exatamente no artigo 3, né? Que não é considerada atividade de pesquisa as práticas ou técnicas relacionadas à agropecuária, que é exatamente o curso que a gente tem aqui, né? A gente tem um curso da área agrárias, que é um curso de recursos pesqueiros. Aí tem as atividades de criação de peixe, que é a atividade agropecuária. Aí, no caso, é uma instituição de ensino superior, porque ela é ensino básico, técnico e tecnológico. Então, os institutos federais, eles que têm esses cursos agrários, né, zootecnia, agropecuária, recurso pesqueiro, né? Então, eles todos entram dentro dessa lei, porque que ela é clara, ela fala estabelecimentos de ensino superior. Então, ela é um estabelecimento e ela tem os cursos ligados à agropecuária, né? Apesar de serem de ensino médio, mas são desse terceiro, né, ponto que é. Então ficou mais claro agora para mim, tá certo? A Sim, pergunta que eu fiz perfeito. ficou mais clara. Isso, Agora, Carlos, perfeito. Só deixa eu aproveitar que
né, deu esse desfecho para a gente pensar o seguinte: qual que é o Só propósito, qual que é a razão de ser dessa legislação, tá? Isso, tá certo. só, Evitar que crianças e adolescentes, tá, tenham contato com essas práticas de uso de animais, né, em ensino e em pesquisa. Esse é o objetivo. Por que não se pode abrir um sapo para olhar o sistema digestório ou cardíaco circulatório para quinto, sexto ano? Né? Porque não é uma prática didática que é adequada para esse público. Tá? Então, assim, curso de ensino médio, técnico, com as áreas voltadas para biomédica, né? Essa grande área que a colega a Lenise tinha falado, comentado, né? É justamente isso, é para restringir o público que vai ter acesso a isso. Né? Então, assim, por mais que seja uma instituição de ensino superior, não vai ser o aluno do ensino médico que vai ter acesso a essas aulas. Né? Porque é isso que a lei quer proibir. Portanto, Oi, se for passar por uma CEUA, não vai ser aprovado. conseguem me escutar? A Só para prática. saber. Agora Sim, sim, Lucas, agora deu certo. Ah, beleza. Desculpem. Tá. Só Desculpa, faltou Lucas, abrir mas a só eu acho que. câmera. Mas o Carlos estava terminando, que daí eu quis só fazer o arremate para ele, mas eu acho que ele tinha uma outra pergunta ou comentário, né, na sequência, daí eu já passo para ti. Não, eu compreendi, ficou agora perfeita a Isso, compreensão. Porque a ideia é essa, né? Qual que é o objetivo dessa legislação? É tal. Porque antes Aí dela era possível. o que eu ia complementar, assim, por exemplo, criação de peixe em aquário, para quê, né? Qual é o fim? É uma atividade agropecuária. Então, as pessoas comercializam peixes, compram peixes. Então, quando você ensina o aluno, né, quando ele sair, ele pode ser montar uma criação de peixe para comercializar. Então, tipo, ao mesmo tempo tem os cursos de zootecnia, que vai trabalhar a criação de outros animais, que no caso para comer, né, para ser consumo. Quando tem criação de peixe sem ser em aquário, nos tanques, né, porque também tem os institutos, tem os tanques e tudo, é a criação para o consumo mesmo. Então é a parte mais voltada à agropecuária. Então isso que ficou mais claro, porque a gente não tem aqui uma pesquisa assim para abrir, né, o organismo, sacrificar, fazer um teste de algum medicamento e tudo. É uma coisa mais assim voltada à parte agropecuária mesmo. Lucas. Oi. Gente, a internet está um pouco ruim aqui, então eu vou preferir nem entrar com vídeo junto, não, que eu estou com medo de dar problema. Mas, bem, eu tenho gostado muito desse curso. Eu sou pesquisador, inclusive membro da CEUA, pesquisador em farmacologia. Então, é muito importante, em vários aspectos, o curso como um todo. E aí, uma coisa que eu queria até confirmar, porque é uma interpretação minha e eu acho que está correta, mas gostaria de confirmar que é o seguinte: às vezes eu sou revisor de várias revistas científicas e que usam muitas vezes animais de experimentação. Obviamente, quando usa animal, vem a CEUA, por exemplo, do lugar de origem, se é do Brasil. Mas algumas vezes eu já vi, por exemplo, revistas que colocam assim: faz um ensaio bioquímico num fígado de algum animal, por exemplo, pega um rato, sacrifica o rato, pega o fígado, aí o cara manda aquilo como se aquilo não tivesse que ter sido aprovado na CEUA. E tem que ser aprovado na CEUA, certo? Não se pode usar nenhuma parte, nada, não pode pegar no animal sem ser aprovado na CEUA. E pior, existem artigos, por exemplo, que depois que a gente passa a participar mais ativamente da CEUA, artigos publicados, por exemplo, de pesquisadores pelo Brasil e pelo mundo também, mas vamos nos restringir ao Brasil, né? Que fazem coisas semelhantes, por exemplo, às vezes pegou um fígado e fez um teste e não tem número de CEUA, não tem nada. E porque as pessoas acham que a CEUA é só se for fazer um experimento de longo prazo, se eu sacrificar o animal, isso não deveria, né, não precisa passar na CEUA. E pelo que eu entendo da legislação, isso já anteriormente, mas até confirmando, isso está errado, certo? Tem que passar na CEUA de qualquer forma, certo? Esse artigo, inclusive, porque assim, como que faz para barrar essas atividades, além das próprias CEUAs buscarem?
os pesquisadores negarem, inclusive quando eu me deparo com essa situação, já teve vários artigos que eu mandei assim, cadê o comitê de ética desse artigo? Como que você fez um artigo desse e assim, está aprovado aonde? Porque a pessoa manda liso. E é necessário assim, até aqui a gente tem uma coisa assim, a CEUA são todos os pesquisadores, professores, todo mundo tem um interesse de uma forma geral da melhor forma de utilização, né? Então assim, confirme para mim, é isso mesmo, certo? Não tem nenhuma situação em que isso possa acontecer sem passar pela CEUA, certo? Val, eu vou falar o que eu entendo e ver se você concorda. Até tem uma situação em que uma parte do corpo poderia não passar pela seua. Se aquela parte for obtida por um outro método que não tinha nada a ver com aquilo e não tem nenhum. Por exemplo, tem pessoas que vão no frigorífico e pegam, né, pedem lá no frigorífico pedaços de animais ou até compram no mercado pedaços de animais e usam em aula ou em alguma coisa. Nesse caso, não precisa de seua, porque aqueles animais não foram criados para essa finalidade. Então, da mesma forma que não precisa de seua para a pessoa ir no mercado e comprar para comer, também não precisa de seua para ela comprar e usar em aula, nesse caso. E uma outra coisa, não sei se era isso que você queria saber, mas se os animais foram criados, se eles estão sendo de alguma forma mantidos e tem interação com eles para a finalidade de ensino e pesquisa, precisa sempre, em qualquer situação, mesmo que vá criar os animais, matar e só usar o fígado. Mesmo Sim, assim, no caso, por exemplo, é rato. Duvido que o cara comprou um fígado de rato, né? também Sim. duvido. Exatamente, exatamente, Até perfeito. porque, complementando o que a Karen estava falando, esses experimentos, eles geralmente precisam do material do ambiente controlado. Então, ele não vai pegar qualquer fígado de qualquer lugar, ele vai pegar o fígado do rato criado com certa alimentação, com essa genética específica, para que todos aquelas amostras, elas tenham, né, a possibilidade de gerar os resultados equivalentes, né? Então, até isso, assim, essa questão da validade desses experimentos, tem muita gente, por exemplo, da veterinária, que diz que não pode utilizar, por exemplo, um paciente que precisa de um procedimento para fazer uma técnica experimental, porque não vai ser a mesma lesão, o mesmo animal, o mesmo controle. Por exemplo, sei lá, testar uma prática de implantação de uma prótese de mandíbula, né? Eles causam a mesma lesão em todos os animais que vão ser utilizados naquele experimento. Em vez de pegar um animal que foi atropelado que quebrou a mandíbula e precisa de uma prótese, por exemplo. Então, é muito raro, muito difícil que esse fígado vai ser um fígado que não precise ter passado, né, por comissão para aprovar o experimento. Sim, não entendo. E inclusive, assim, às vezes, porque a parte da experimentação animal, eu acho que eu vejo a Europa hoje como um ótimo exemplo em vários aspectos, porque na Europa é proibido completamente qualquer experimentação animal para dermocosméticos, né? Sim. E, por outro lado, tudo que é remédio, né, que vai ser utilizado por via, não oral, né, mas vai entrar para o organismo humano, tem que ser testado em animal. Né? A legislação não aceita não ter um teste em algum momento, pelo que eu sei, a não sei, pode ter mudado Acho isso. que não é bem assim. Tipo, as coisas de toxicologia e farmacologia, elas precisam que o desfecho tenha sido testado, mas não, eles não exigem qual é o método, eles exigem que seja testado, mas não o método. Mas a gente podia guardar esse assunto para uma outra vez, porque ele já né, mais amplo. Mas eu queria só comentar a questão que você comentou de revisor de revista, porque essa semana, esses dias eu tive uma situação interessante, eu acho que legal trazer aqui.
uma pessoa estava sendo revisora de um artigo numa revista boa, internacional, e eu tenho amizade com essa pessoa, e aí ela me chamou, assim, para refletir junto comigo, discutir comigo, porque ela estava sendo revisora de um artigo que foi submetido para ela, para a revista, ela é revisora da revista, e o artigo estava super bem escrito, do ponto de vista metodológico, estava super bem encaixadinho. E o artigo mencionava que tinha sido aprovado por uma CEUA, só que é de outro país, não vou falar qual. E o artigo tinha sido aprovado pela CEUA do outro país, só que ela não concordava. Ela achava que o caso que o experimento ele ultrapassava o limite de sofrimento aceitável. E aí ela conversou comigo o que ela poderia fazer nesse caso, porque a CEUA do país aprovou, o que ela poderia fazer. Aí a gente junto foi pesquisando, tal, eu descobri várias coisas, e eu recomendei que ela alegasse que por razões éticas ela ia reprovar. Porque o que a gente costuma ver é o revisor reprovando né, ou reprovando ou pedindo alteração por questões metodológicas. Mas eu lendo, né, e pesquisando, eu descobri que ela pode reprovar por razões éticas, dizendo que é incondizente com as normas, por exemplo, que a revista está seguindo, e geralmente as revistas estabelecem um padrão assim ético delas, né? Tem lá às vezes, e às vezes não. E outra coisa Ai, peraí que fugiu, gente. Peraí que é bem importante. Ah, e inclusive uma coisa que eu recomendei para ela foi ela usar a nossa Constituição, alegar que ultrapassa os limites aceitáveis de danos, porque nas normativas do Conselho a gente tem, por exemplo, os graus de invasividade, G1, G2, G3, G4. Quanto maior o grau de invasividade, melhor tem que ser sua justificativa, tem que ser muito boa a justificativa para justificar causar sofrimento severo nos animais, né? E a pessoa pode, né? A pessoa não, todo mundo tem que ter um limite do que pode ser feito. Não é qualquer, né? Tem um limite. E aí a diretiva europeia que você mencionou, ela não aceita que seja ultrapassado existe o termo é limite inferior, limite superior de danos. Acho que é esse o termo. E na diretiva europeia consta lá esse fato, esse detalhe, que experimentos que impliquem um grau muito severo de sofrimento não são aceitáveis de forma nenhuma, por mais perfeita que seja a justificativa, tarará. Então, o que eu queria colocar é que você trouxe essa questão de ser revisor, e é uma coisa que a gente está começando a perceber agora. Nós, além de sermos membros de CEUAS, muitas vezes, nós somos revisores também. Eu também já costumo ser revisora de alguns artigos. Então, a gente pode exercer essa função, né, com tudo que a gente está aprendendo, e rejeitar um artigo, por mais que os animais já tenham sofrido, né, no caso, já foi usado. Os animais já foram usados, já passaram por sofrimento. Mas a revista, quando ela rejeita um projeto desse tipo, ela está dizendo para a sociedade: não vamos coadunar com esse tipo de atitude. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, porque depois que está aceito numa revista, vai ser inclusive usada pode ser usado por uma outra pessoa para ir no comitê de ética e falar assim, olha, isso aqui está publicado, está sendo feito. E realmente isso é uma coisa crítica, assim. Na verdade, eu acho que tem tendências, inclusive a gente estava falando de reduzir, né, como essa problemática de reduzir, mas, por exemplo, hoje, muitas revistas aceitam muito melhor você ter menos grupos controles e menos grupos assim, aquele controle assim que tomou a droga, todo mundo sabe o que vai acontecer, por exemplo, vai tratar rato hipertenso, aí trata o chã hipertenso com losartan. Para quê? Todo mundo sabe, é bem conhecido, o troço, sabe assim. E aí muitas vezes isso está sendo tirado, então fica grupos experimentais assim de três grupos experimentais muito menores é uma forma inclusive importante de redução que tem sido feita, e eu concordo plenamente, tem que ser rejeitado e colocado assim como limite até dentro da técnica, porque tem coisas absurdas ainda que são colocadas. Tem uma curiosidade que
tem uma revista que eu dou parecer que um dos parâmetros da revista falando assim, olha, gente, pancurônio não é aceito como anestésico. Eu fico pensando assim, o que já deve ter acontecido? Assim, isso vem como instrução. Obviamente, pancurônio é relaxante muscular, não é anestésico. Na verdade, é uma forma de tortura, é um relaxante muscular. Mas deve ter tido alguém ou algum grupo de pessoas que mandou achando, não, tá aqui, ó. Entende? Então, assim, isso é um problema que a gente discute aqui em nível nacional, mas é um problema mundial. Tem vários problemas sérios ainda que precisam ser trabalhados. E a gente faz, assim, nosso dever de casa. O nosso dever de casa, muitas vezes, é isso. Vê um artigo que o cara fala assim, não dei analgesia pós-operatória. Poxa, isso não pode, não cabe. Não tem sentido. Inclusive, até muitas vezes as pessoas dizem, mas isso tem problema para fazer qualquer coisa translacional. Aí a gente tem que argumentar assim, olha, tudo que é translacional, em geral o paciente vai estar tomando analgésico, anestésico, antibiótico, vai estar sendo feito o melhor possível por ele. Ele não vai estar lá assim sem nenhum suporte, apenas só com a droga X. Isso deixa mais complexo? Deixa mais complexo, mas é o mais próximo da verdade possível, ou é mais translacional do que seria antes. Até porque a dor também causa estresse, que também altera resultados, né? Tipo, aumenta cortisol, enfim. Não, e a dor por si só é ruim. Por si só, é Sim, péssimo sim. Não, é que você se olhar e fosse falar assim, pelo está lado causando. só. É que às vezes, assim, argumentando só pelo lado de interferência, né? Dá para dizer que interfere também. Sim, sim, mas é mais importante do que isso. Não pode. Sim, sim. Assim, incômodo muitas vezes vai causar, dor muitas vezes vai causar, mas eu acho que isso tem que ser sempre o menor possível. Mas Sim, sim. seria isso, sobre essa questão, assim, como é crítica, às vezes, essas questões, inclusive, né, de que chegam de revisão e coisas que ainda eram para ser muito mais padronizadas e não são ainda. Sim. E a gente falou aqui em Brasil e em nível mundial. E é isso, agradeço a atenção. Val, dá até pra gente pensar assim, né? Que tipo, a pessoa nasceu, ou parecerista da revista, que pega um caso desses, assim, de coisa que é crueldade mesmo, sabe? E não faz nada, tipo, não, né, não faz o que poderia fazer, rejeitar, seja lá o que for. É muito parecido com as pessoas que estavam no nazismo e não fizeram nada contra também, né? Seria até, eu acho que é mais interessante, além da rejeição, porque, bem como você falou, assim, o experimento ele já foi feito, né? Os dados já foram produzidos, né? Inclusive, se aquela instituição ela tem por prática aceitar aquele tipo de experimento, é provável que se repitam outros semelhantes para fins né, produção, entre aspas, do conhecimento. Então, além de uma rejeição e de que isso pode ser uma política editorial, né, mas que ela não seja isolada, porque, bom, você tem a rejeição em uma revista, mas você vai ter o outro aprovado, e aí, como o Lucas comentou, aquilo lá vai ser utilizado como uma referência para endossar esse experimento e pesquisas semelhantes. Mas de se dirigir àquela CEUA que autorizou aquele experimento e determinar que, né, identificar quais são os outros periódicos que têm essa mesma política e dizer, olha, o cerco está fechando, né? O critério ético aqui é mais rígido do que o que vocês utilizam, então esses experimentos que vocês estão aprovando, eles não vão poder ser publicados. E aí, não sendo publicados, eles são inúteis nesse sentido, né? Sim. Também, porque daí os resultados que vão, entre aspas, né, gerar o conhecimento para beneficiar, blá, 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 que a gente pode, inclusive, discutir se isso é algo que se justifica do ponto de vista ético, né? Ou seja, trazer melhores resultados para quem, benefício para quem, em detrimento de quantas outras vítimas, né? E a gente já não chegou a discutir isso aqui, que seria uma boa discussão também. Mas informar, de ter aquele retorno, porque olha, vocês estão aceitando isso,
mas isso não vai ser publicado por nós e nem por esse conjunto de revistas. Porque aí, da próxima vez, eles não aceitam esse experimento também. Não adianta, né, ter ser uma postura que eu tô fazendo a minha parte, que nem assim, o vegano, né? Eu tô fazendo a minha parte e tal, mas e politicamente eu tô fazendo o quê? E coletivamente eu tô fazendo o quê? Né? Eu só não tô endossando, eu só não tô assinando o cheque junto, mas, né, enfim, eu só tô dormindo com a minha consciência tranquila. Só isso. Porque aquele animal ele continua sendo usado e aquele experimento vai continuar sendo aprovado se nada for feito, né? Então seria o caso também de levar adiante essa questão, né? Sim. Enfim. Gente, foi muito Até legal. porque Ai, a gente desculpa. não falou também, ó, já são 9 horas e a gente não falou quase nada. A gente já falou tudo e quase nada. Mas o que eu tava só pensando assim para que fique para as próximas, né? As próximas rodas de conversa de vocês. Esses padrões mundiais, né? Esses padrões básicos mundiais, essas diretrizes mínimas de ética em pesquisa animal, né? Então, assim como a gente tem lá as convenções de Helsinki, né? E a gente tem também já, inclusive, uma que trata da questão animal, né? Então, a gente pode utilizar isso como base também para que, bom, o direito positivo brasileiro não proíbe, mas a comunidade internacional já proíbe, então vamos proibir aqui também, né? Ou pelo menos vamos fazer com que essa prática não seja mais feita e aceita, né? Então, enfim. Sim. Val, maravilha. Foi muito bom. Gente, obrigada. A gente se vê semana que vem. Participem dos fóruns, usem a plataforma, assistam às aulas, respondam as questões. E é isso. Estamos aí, vamos continuar trabalhando. Val, muito obrigada pela sua presença, adorei. E é isso, gente. Então, tchau, tchau, boa noite, obrigada pela participação de todos. Até. Eu vou fechando aqui para parar a gravação. Obrigada para quem ficou até o final. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite.